Aquele que se desperta para a espiritualidade, sua consciência se encontra sozinha muitas das vezes, na observação, na reflexão, mas com uma pausa necessária, notará que o mundo está realmente ficando doente. Vamos ao vídeo de hoje. Eu quero voltar para fazer melhor do que fiz. Essa foi uma frase dita pelo Lula nesta entrevista de ontem, né? Uma ótima palavra, porque ninguém diz que vai voltar para fazer pior. Sim, é isso mesmo. Eu estou falando daquela jogada de futebol entre padrinhos, né? Que foi a entrevista de Lula na Globo-Ração. A Globo-Ração está cada vez mais surpreendendo e deixando claro o seu lado. Eu já falei aqui outras vezes, em outras oportunidades, sobre palavras veladas, né, que são utilizadas para informar, ou na verdade, desinformar, para passar uma imagem desejada. Tudo isso aí são estratégias, né? E com isso guiar aí, de certo modo, as pessoas entre caminhos obscuros e duvidosos. E Lula é craque nisso. E você deve observar profundamente que o trocadilho, né, usado em, digamos, a levantada de bola para Lula chutar, foi perfeito. Por exemplo, portanto, o senhor não deve nada à justiça. Olha bem que frase interessante, né? O senhor não deve nada à justiça. E o que o senhor fará para que isso não volte a acontecer? Claro e evidente, quando você... É claro e evidente que quando você faz uma pergunta já dando o tom da positividade à outra pessoa, você só precisa acompanhar o ritmo que foi lhe dado. E o Lula, experiente como é, fez muito bem o seu papel ali de aproveitar a pergunta e simplesmente porque a pergunta não era tão ofensiva. Foi uma pergunta de o que você pode fazer melhor. Veja a diferença de quando a repórter fez a pergunta para o Bolsonaro. Só uma pessoa que está totalmente assim cega, que não consegue ver a diferença dos traços vocais, dos traços ameaçadores que diferencia um do outro. Lula não foi interrompido em nenhum momento. Isso é bom? Isso é bom, porque deixa a pessoa à vontade para explanar sua linha de raciocínio. O problema é que a maioria das pessoas não captam determinadas informações. Você sabe que uma forma clara de travar o raciocínio de uma pessoa é em uma situação de interrogatório, por exemplo, fala assim porque foi o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Um interrogatório. E quando você interrompe o raciocínio desta pessoa para que ele conte a história de forma diferente, dando brechas para que ele de certo modo esqueça detalhes que poderiam ser importantes ali naquele momento. Como sempre, Lula fugiu do objetivo das perguntas, né? Dava uma volta para poder responder algo simples, às vezes perguntado, dando uma volta e arrumando desculpas para esconder algo maior. Observe que fica sempre ocultado ali. É só você ver, veja lá a reportagem de novo com essas informações que eu estou te passando. Por exemplo, como pode uma pessoa dizer que as pessoas ficaram ricas por causa das delações que fizeram? Né? As delações premiadas fizeram as pessoas confessarem o crime, simples assim. E se confessou o crime é porque houve crime. Lembre-se, confessaram crimes porque houve crimes. Não é porque um advogado ou um juiz deu mole com algumas regras do jogo que o crime não ocorreu. A forma que, lógico, estamos no Brasil, né? A justiça tem essas brechas problemáticas. E isso é a maioria das pessoas que não buscam mais. E com isso, a maioria das pessoas que não buscam informações, eles acabam aí sendo enganadas, simplesmente porque não entendem. Precisamos tirar da cabeça das pessoas esse papo de roubar. Roubou, mas fez. Isso é feio. E usando uma frase dita, né? Vocês conhecem bem, vão lembrar bem. Você é uma pessoa horrível, uma mistura de mal com atraso e pitadas de psicopatia. Desbarruza Gilmar Mendes. Quem é que lembra disso, né? No entanto, isso pode ser estendido a muitas outras pessoas, como Lula e PT, que não ficam fora dessa frase que definiu com clareza os tipos de pessoas que apoiam essa conduta. Se não for inscrito no meu canal, se inscreva e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas que às vezes podem estar aí perdidas, precisando de algum esclarecimento.
Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.